Amém, Senhor. Tu és o manancial, a fonte de vida, o Senhor e a tua palavra. Tu és o verbo encarnado, o verbo vivo. Tu és o pão que desceu do céu, o nosso manancial. Vem saciar a nossa sede, a nossa fome. Vem nos fortalecer, nos fortificar, nos animar, nos ensinar, aquecer o nosso coração essa manhã, em que nós nos achegamos à tua presença. Faz assim em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus queridos, que alegria estar aqui nesse culto. Eu estava pensando ali, logo quando entramos, eu estava pensando que para mim, porque eu sou doido e acordo cedo, meu relógio biológico não me permite dormir tarde. Minha mulher, se deixar, acorda de 10, meio-dia, ela também não consegue mais, mas assim, se deixasse, né? E eu acordo cedo todos os dias, então esse culto para mim é o melhor, sem dúvida, porque eu já vou acordar cedo mesmo, meu amigo, eu já amanheço o dia lá. No domingo passado eu preguei às 10, no domingo que vem eu vou pregar tarde e noite, aí eu digo, não, nesse eu vou pregar às 8, que é o culto que eu gosto, todo mundo fresquinho aqui, ó, tranquilidade. O cara vai pregar de 6 horas da noite, o cara está mais cansado, né? Domingo que vem, só Deus sabe como é que vai ser, domingo de Pentecostes, eu pregando tarde e noite, mas aqui, esse culto às 8 é bom demais, graças a Deus, e está cada vez melhor. Irmãos, eu me considero, e aqueles que andam perto de mim, talvez me considerem também, aí eu não sei, mas acho que sim, uma pessoa animada, uma pessoa alegre, uma pessoa otimista. Mais do que isso, do que ser assim, eu acho que eu tenho que ser assim também, porque uma das minhas tarefas como pastor das missões, do propósito que eu tenho, é encorajar e animar as pessoas. A vida já é dura demais, é muito sofrimento, é muita dureza, e aí o papel do pastor é também animar, encorajar, pregar que a alegria é fruto do Espírito, porque a gente está numa geração que é muito eu, e sofre demais, até as músicas são muito em tom menor, e todo mundo, é um negócio meio depressivo, os adolescentes gostam de uma música meio depressiva, e a gente não, eu Marquinhos Manuca, a gente é de uma geração que gostava de uma música para frente, porque você chega na igreja e precisa de estar animado, assim, pelo Senhor, né? Eu gosto assim. A gente gosta de pregar que a vida não se resume aqui, que nós temos esperança na eternidade. Isso é muito importante, essa é a razão pela qual a gente se reúne toda semana, todo domingo. E aí, eu gosto de ser assim, gosto de fazer isso no dia a dia, na rotina, animar, encorajar, falar de coisas boas. Mas aí eu estava lendo Atos dos Apóstolos, cheguei nesse trecho que nós lemos aqui, é uma história extraordinária, eu fui muito impactado com uma verdade, que ela é dura. Eu nem gosto de pregar verdades muito duras, ainda mais 8 da manhã. Mas ela é libertadora, e eu quero contar um pouquinho da história para vocês. Paulo, o apóstolo Paulo, ele estava em Listra, na sua primeira viagem missionária, e ali, muito provavelmente, nesse momento, ele pregou para Lóide e Eunice, avó e mãe de Timóteo, porque logo depois a gente sabe que Timóteo sai dessa cidade, para virar, além de um filho na fé, um ajudante, um auxiliar muito importante para o apóstolo Paulo. Ele fundou uma igreja que foi literalmente uma bênção naquela região, mas por causa da sua pregação, ele foi apedrejado, mas ele não foi pouco apedrejado, ele foi apedrejado ao ponto do povo achar que ele estava morto, ele foi dado como morto. E aí, o apedrejamento naquela época era uma forma de matar humilhando, não era só matar, podia pegar uma espada e matar, não, você apedrejava, era porque a pessoa precisava morrer sendo humilhada, e aí quando eles achavam que Paulo estava morto, arrastaram Paulo, jogaram Paulo para fora da cidade. Naquela época as cidades tinham os muros e os limites bem estabelecidos. Paulo foi jogado fora da cidade como morto, mas ele não havia morrido, porque o bicho era duro na queda. Quem conhece a história do apóstolo Paulo, vai ler o livro de Atos dos Apóstolos e as cartas, vai ver que ele era duro na queda, várias vezes ele foi chicoteado, passou por naufrágio, tudo que você podia imaginar que acontecesse na vida desse homem aconteceu, e ele não morreu, apesar do povo achar. E quando os discípulos foram ver o corpo dele lá, ele se recobrou os sentidos, e ele, a Bíblia diz que ele volta para a cidade, onde ele tinha sido apedrejado. Ele entra de novo na cidade, e aí depois ele pega o seu amigo Barnabé, que foi o seu companheiro na primeira viagem, e aí foi para outra cidade. E depois de ir para outra cidade, voltou para essa cidade onde ele tinha sido apedrejado, os mesmos lugares, para fortalecer os irmãos que ele pregou quando ele passou pela primeira vez. E ele fez isso porque ele tinha um propósito.
E isso está no versículo 22 do texto que nós lemos. Paulo seguia, diz o versículo 22, fortalecendo a alma dos discípulos, é linda essa expressão, fortalecendo a alma, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. O que é que Paulo pregava nas igrejas? Ele não pregava a prosperidade, que a gente não vai ter dor. Ele não pregava o triunfalismo, que só ia ter vitória. Ele pregava que a vida dele era uma parábola da nossa vida. Tudo aquilo que ele estava sofrendo, todas as perseguições e apedrejamentos, era uma parábola do que a gente ia viver. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Essa é uma verdade bíblica, é uma verdade dura, mas é uma verdade libertadora, e eu quero mostrar isso, fazer três reflexões em cima dessa verdade do versículo 22. A primeira reflexão é de que isso é uma realidade. Eu gosto muito de dizer isso aqui no púlpito, eu digo isso, você já deve estar cansado de ouvir isso, de que aqui nós gostamos de pregar a realidade da vida. Nós não temos interesse nenhum em manipular você, nós não temos interesse nenhum em maquiar uma história, um evangelho, que normalmente é o que você quer ouvir, dizendo que tudo na sua vida vai dar certo, que só vai ter vitória, glória e alegria. Porque há muitas igrejas que fazem isso, porque de fato é o que todo mundo quer ouvir. É bom você chegar num lugar e o pastor dizer que Deus vai lhe dar, se não deu ainda, pode esperar que Ele vai dar, e vai acontecer, mas essa não é a realidade da vida. A realidade da vida é que a gente vai ter muitas tribulações. Deus nunca prometeu um mar de rosas, mas Ele prometeu estar conosco nos nossos sofrimentos. Eu imagino que, veja, eu quero que você pense só o seguinte, para quem está começando, não tem muita noção de onde esse texto está na Bíblia, aquilo era o início da igreja. Não existia igreja no mundo todo. A igreja estava ali saindo de Jerusalém para perto de Jerusalém, ali era a Ásia Menor, perto da Turquia. A igreja estava começando a crescer. Então o apóstolo Paulo poderia vender um evangelho diferente, um produto gospel, vamos dizer assim, que manifestasse felicidade. Se ele quisesse vender uma ideia, ele teria que ter pregado um outro evangelho, um evangelho em que Deus Todo-Poderoso iria dar tudo que a igreja quisesse. Mas para a igreja crescer, esse não foi o evangelho que ele pregou. A sua pregação era de uma guerra, que o cristão se converte e imediatamente entra numa guerra onde as feridas são inevitáveis. Para falar a verdade, todo mundo, quem crê e quem não crê, vive em lugares para feridas inevitáveis, mas o cristão atravessa essas dificuldades de forma diferente. E é importante eu trazer isso, porque muitos de vocês, e é normal que isso aconteça, a gente chega na igreja e se aproxima do evangelho quando a gente entende metade da verdade. O cursilho, a gente prega muita coisa no cursilho, e no encontro de casais, no encontro de jovens, a gente vai ter um encontro de casais agora, daqui a 15 dias eu acho, né? A gente vai estar no encontro de casais, e a gente prega muitas coisas, mas o que fica marcado no cursilho, no encontro de casais, num evento desse, o que a pessoa se lembra na segunda-feira, não é essa parte do evangelho, é só a primeira parte do evangelho, em que a gente diz que Deus nos ama, e Deus de fato nos ama, que Deus perdoa os nossos pecados, e Ele de fato perdoa os nossos pecados quando nos confessamos arrependidos. O que fica guardado é o amor que as pessoas manifestam, que Deus tem prazer em nos abençoar, da graça de Deus. Isso a gente ouve e guarda. Nem sempre a gente ouve e guarda as outras coisas que são pregadas lá também, mas que são verdades que a gente não gostaria de ouvir tanto. E as pessoas acham, também é natural, se você pensou assim, ou acha assim, ainda que inconscientemente, é natural que as pessoas pensem que o objetivo da igreja, quando faz um concílio, um encontro de jovens, um encontro de casais, uma realidade, um eu sou, e tudo que a gente faz aqui, é associar mais gente, trazer mais gente para a igreja.
e assim lotar os eventos e a igreja. Mas esse não é o objetivo, embora que seja natural que a igreja cresça e avance à medida que as pessoas se convertem. O Evangelho, aqui em Atos mesmo, diz que à medida que o povo ia sendo salvo, ia acrescentando a igreja normal. Mas o objetivo não é fazer você se associar a um clube. O objetivo não é você dizer assim, eu não era crente, agora eu sou crente, ou eu era de tal igreja e agora eu sou dessa igreja. Não há uma competição de igrejas. O objetivo não é você se associar. Você não deve ser torcedor de uma igreja. Você deve ser torcedor ou sofredor, como você quiser. Mas hoje eu estou feliz, a gente ganhou de 6 ontem. Mas o objetivo não é fazer você... porque tem gente que diz assim, eu sou da Recon, e é um orgulho para dizer que é da Recon, e glória a Deus, eu tenho muito orgulho de ser pastor dessa igreja, mas o objetivo é você dizer que é de Jesus. O objetivo é você entender a nova vida em Cristo Jesus, e não você se associar a uma marca, a uma igreja, ou qualquer coisa. A gente quer pregar o Evangelho todo, e essa verdade que você, às vezes, a gente prega, mas às vezes você não ouve, é importante você ouvir, que é necessário que passemos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Eu disse que essa verdade é uma verdade libertadora, porque se a gente alinha a expectativa de que é necessário, não é provável, não é que talvez, é necessário que a gente entre no reino passando por tribulações. Se a gente alinha essa expectativa, a gente vai cuidar de não ter frustrações. Porque muitos não têm a expectativa de passar por tribulações, e aí quando passam pelas tribulações, ficam surpresos, e são pegos, como diria minha mãe, de calças curtas, quando chegam as tribulações. Mas vocês vieram aqui essa manhã para ouvir o que a palavra de Deus diz, que é necessário que passemos por tribulações. Segunda-feira passada, eu estava reunido com os líderes dos adolescentes aqui da igreja, que a gente chama de EDC, povo que cuida do Eu Sou Kids, do Realidade, de outras coisas aqui na igreja. A gente estava reunido, conversando sobre esse texto. Eu resolvi pregar por conta disso, porque a gente estava conversando sobre esse texto, e é necessário passar por tribulações, porque se a gente não passa por tribulações, a gente não se fortalece, a gente não cresce, a gente não se desafia. A gente sabe que mar calmo faz marinheiro ruim, agora mar agitado faz marinheiro bom, porque quando a gente passa por tribulações, a gente se fortalece nisso. Quando as pessoas estão sofrendo, quando eu vou num sepultamento, alguém morreu, ou quando alguém está doente, eu vou visitar no hospital, ou quando alguém está desempregado, chega aqui na igreja com pouca esperança, com necessidades materiais, a gente chega, eu aprendi isso com o reverendo Técio, quando a gente chega, Técio é nosso especialista em sepultamento, né, aqui na igreja, e outras coisas. Eu aprendi com ele e com o meu pastor, que nessa hora você fala pouco, a sua presença diz muito. E aí, eu quando chego numa casa de luto, ou quando tem algum problema no hospital, a primeira coisa que eu faço, mas aí também é da nossa característica minha e de Técio, eu gosto de dar um abraço, porque eu acho que o abraço comunica mais do que o que eu vou dizer. Eu faço uma oração. Se quando um problema é prático, eu ofereço uma ajuda prática, está precisando de alguma coisa que a gente possa fazer. E para as pessoas maduras, isso deveria ser suficiente, porque as pessoas devem saber que para entrar no reino é necessário passar por tribulações, e no meio da tribulação você quer o Senhor e você quer amigos, você quer abraço, você quer presença. Mas na verdade eu vou, oro, dou abraço, pergunto se precisa de alguma coisa prática, mas isso não é suficiente para a maioria das pessoas que vão para a igreja. Deveria ser, mas não é, porque as pessoas, e é normal no luto passarem por isso, as pessoas trazem perguntas assim: bispo, por que Deus permitiu isso? Ô bispo, por que logo comigo ou com a minha família? Ou então, por que com ele e não comigo? Preferia que fosse comigo do que fosse com ele. Ô bispo, por que Deus não resolve logo isso? Porque nós não criamos expectativa de passar por tribulações, e quando passamos por tribulações, as perguntas existenciais vêm, e a nossa fé é impactada. Mas irmãos, é necessário que entremos no reino, passando por muitas tribulações, amém? Esse bebê mesmo está passando por uma tribulação, com certeza, o bichinho,
Ele não quer estar aqui, bichinho. Vamos abençoar ele. Segunda verdade que esse texto nos ensina, e essa é linda, essa eu queria que você ouvisse com o coração aberto, porque eu creio que Deus quer fazer um convite a você hoje. De tudo que eu falei e vou falar, eu acho que o mais importante é isso. Segunda verdade desse texto é que nós devemos aprender a nos fortalecer na alma mutuamente. Vou explicar isso. Paulo andava, mesmo depois de ser apedrejado e de outras coisas, Paulo voltava, visitava esses lugares, e a Bíblia diz que ele fazia isso fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Eu tenho dito isso muito, eu vou dizer sempre. Eu acho que eu vou ficar velhinho aqui, feito Dom Paulo, com 85 anos de idade, vocês tendo que me ouvir dizer que nós não fomos feitos para levar pedrada sozinhos. Nós não fomos feitos para atravessar as tribulações sozinhos. Eu ainda acho, olhando para vocês, como um pai olha para filhos, eu ainda acho que vocês ainda estão muito sozinhos. E aí o sofrimento de vocês aumenta muito, porque vocês têm poucas pessoas que fortalecem a alma de vocês nos dias difíceis. Paulo andava com gente, e mesmo levando pedrada, voltava, pensava nos outros, e ele fortalecia a alma dos seus discípulos. Eu preciso pregar contra a cultura, senão o que é que eu estou fazendo aqui? Nós estamos cada vez mais imersos nas redes sociais, cada vez mais em amizades virtuais de um like ou de uma curtida, cada vez menos com laços fortes de alguém que pode fortalecer sua alma. Meu irmão e minha irmã, ouça o que o Espírito Santo quer dizer a você. O Instagram ou qualquer outra rede social não tem o poder de fortalecer sua alma. Alguém inspirado pelo Espírito Santo, alguém que lhe ama, pode fortalecer a sua alma. É o que o apóstolo Paulo andava fazendo. E eu vou chegar no final logo, não era nem para eu fazer isso, mas eu quero fazer. O convite que eu gostaria de fazer no final do sermão, mas vou antecipar, eu queria que você tivesse como propósito, e hoje saísse daqui decidido, a 2 movimentos. O primeiro movimento, permitir que alguém fortaleça a sua alma, se abrir, se vulnerabilizar para alguém, permitir que a sua alma seja fortalecida por alguém que vai ser boca e mão de Deus na sua vida. Segundo movimento, eu queria que você saísse daqui disposto a fortalecer a alma de alguém, saísse daqui disposto a procurar alguém que precisa de um abraço, sair daqui disposto a alguém que precisa de um café, sair daqui disposto a pelo menos fazer uma ligação, uma mensagem do WhatsApp que seja o mínimo, mas que você depois se encontre para fortalecer a alma de alguém, porque cristianismo verdadeiro tem obrigatoriamente a ver com conexão física e pessoal. Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que se relacionam, e nós, feitos à imagem e semelhança deles, devemos nos relacionar. Vocês conhecem o texto da palavra de Deus, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Nós precisamos estar mais reunidos, e deixa eu dizer algo que é contra o que eu estou fazendo aqui, se vire para entender isso. Reunidos 2 ou 3 em meu nome, não é esse culto público. Na Bíblia, isso aqui no Novo Testamento não existia. Não existe púlpito, não existia sermão. O primeiro sermão que foi pregado foi Paulo, e o cara morreu, de tanto que ele demorou de pregar. Aí está aí nesse mesmo livro que a gente está lendo. A igreja foi criada nas casas e no templo judaico da época. Esse negócio de igreja com púlpito foi feito muito tempo depois. Você vir para cá e achar que aqui é onde você exercita o 2 ou 3 reunidos em nome de Deus, é muito pouco, porque aqui não são 2 ou 3, aqui deve ter agora uns 400 pessoas ou mais, e aqui Deus está presente com certeza absoluta, mas você não tem oportunidade de falar, você não tem oportunidade de chorar com alguém,
Você não tem oportunidade, eu não tenho oportunidade de saber o que é que está no seu coração, para que eu possa orar por você. E aí, como é que você vai ter a alma fortalecida? Encontre alguém, encontre um discipulado, encontre um grupo pequeno, a sua decúria, se transforme, ou mesmo que isso não seja possível por alguma razão, que eu acho que é você que não quer, mas se você disser que não é de jeito nenhum, faça feito o Uli vai pegar agora, depois do culto, vem às 8 para pregar, porque quando terminar o culto às 9h30, ela vai pegar pessoas com quem ela está fortalecendo a alma e tendo a alma fortalecida, e vão sair para tomar um café depois do culto. Você pode fazer antes do culto, você pode fazer na hora do almoço, você pode fazer na segunda, na terça, mas você precisa intencionalmente querer fortalecer a alma e ter a sua alma fortalecida. Amém? As emoções, os afetos. Nós somos uma geração que não estamos cuidando dos nossos afetos, porque a gente está distante. E eu quero que a gente se aproxime. Igreja é isso. Esse culto público e essa mensagem é um vetor para que vocês se aproximem uns dos outros. E criança faz isso com naturalidade, adolescentes fazem isso com naturalidade, mas adultos não. A gente é meio preguiçoso, a gente gosta de ficar em casa vendo jogo, assistindo série Netflix ou saindo para alguma coisa, mas a coisa linda de ver, os meus meninos não são mais crianças, mas quando eles eram crianças, a minha casa cheia de menino, que é normal o menino querer ficar junto para brincar, os adolescentes também, aliás, os últimos 3 dias na minha casa era cheio de adolescente toda hora, e isso é muito bom, porque um anda junto com o outro, fortalece a alma dos outros. Terceira verdade e última, eu demorei demais, vou ter que terminar rápido, que é o refinamento da sua fé. Tribulações não consomem você, o fogo refina o ouro, mas não consome. É necessário passar por tribulação, sim, é necessário que a gente se cuide mutuamente, sim, mas tudo isso é um processo, tudo isso aponta para uma realidade importante, que é entrar no reino. Não adianta você só passar por tribulação, não adianta você só se fortalecer e fortalecer a alma do outro mutuamente, se não for para entrar no reino dos céus. Importa entrar no reino dos céus, por meio de tribulação, mas entrar no reino. Porque não adianta você, tem gente que gosta de sofrer, acredite no que eu estou dizendo, tem gente que o sofrimento é natural, nunca vi, bom dia para você, aí começa a sofrer. Tem o sofrimento, então não é sofrer por sofrer, não é viver tribulação por tribulação, é uma tribulação que vai fazer você consolado pelo Espírito, é uma tribulação que vai fazer você ser fortalecido por alguém que ama você, é uma tribulação que vai lhe ajudar a entrar no reino de Deus. Eu continuo otimista, mesmo pregando que a gente vai passar por tribulações, mas otimista porque eu sei que todos passam, mas nós passamos diferente. Nós temos a ajuda de Deus, nós temos a esperança de que na eternidade não vai ter tribulação, nem choro, nem doença. Amém? Amém. Queria que você agora curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos, começasse a pensar. Deixa o Espírito Santo falar com você agora. Tente se livrar dos pensamentos intrusivos, tente se livrar do que você vai almoçar mais tarde, ou do que é que seu vizinho está fazendo. Tente se livrar de qualquer pensamento e só pense assim: Senhor, eu quero estar pronto quando a tribulação chegar. Ou se você estiver no meio da tribulação, Senhor, me acode, me ajuda no meio dessa tribulação. Quero que você ore assim: Senhor, levanta homens e mulheres para fortalecerem a minha alma. Senhor, me usa como instrumento para fortalecer a alma de alguém. Oh Senhor, enquanto esses irmãos estão aqui orando a Ti, profundamente imersos na Tua presença, que enche esse lugar, a minha oração é que o Senhor renove as suas forças, de cada um que entrou nessa igreja, cada homem, cada mulher, sustenta o cansado, traz acolhimento à alma do aflito, e a tua igreja, que está aqui reunida, seja entronizada no teu reino. Nós queremos viver aquilo que podemos viver do teu reino aqui na terra.
Por isso nós te adoramos, cantamos, por isso te bendizemos e vamos nos achegar à tua mesa para participar do teu corpo e do teu sangue, entronizados, Senhor, no teu reino. É assim que nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês.